Senado Federal. A sessão é destinada a comemorar o Dia do Contabilista. A presidência informa que a sessão terá a participação dos seguintes convidados: senhor Zulmir Ivânio Breda, presidente do Conselho Federal de Contabilidade; senhora Maria Clara Cavalcante Bugarim, presidente da Associação Interamericana de Contabilidade e também presidente do Conselho Federal de Contabilidade do período 2006 a 2009. Senhor Aécio Prado Dantas Júnior, vice-presidente de Desenvolvimento Profissional do Conselho Federal de Contabilidade. Senhora Lucélia Lecheta, vice-presidente do Registro do Conselho Federal de Contabilidade. Senhor Adriano de Andrade Marrocos, vice-presidente da Academia de Ciências Contábeis do Distrito Federal e conselheiro federal de contabilidade. Senhora Ana Tércia Lopes Rodrigues, presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Senhor Daniel Chaves Fernandes, presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal. Senhora Shirley Silva, diretora de Desenvolvimento Profissional Nacional do Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, IBRACON. Senhor Sérgio Abrobato Machado Júnior, presidente da Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas, FENACOM. Senhor Adeildo Osório de Oliveira, presidente da Fundação Brasileira de Contabilidade. Senhor Marco Aurélio Gomes de Sá, presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícia, Informações e Pesquisas do Distrito Federal, SESCOM-DF. Convido a todos, para imposição de respeito, acompanharmos o hino nacional.
Assistiremos agora a um vídeo institucional. A humanidade passou por um profundo processo de mudança. Nos adaptamos a uma nova forma de se comunicar, de trabalhar e de se relacionar. Buscamos inspiração para vivermos dias melhores. Em todo o Brasil, os profissionais da contabilidade estão se inspirando e se reinventando. A contadora Letícia Marcola Silva, que mora em Lucas do Rio Verde, é uma dessas profissionais, que se inspirou e se reinventou. Em Manaus, conhecemos a contadora Miriam Amaral. Para ela, o momento também é de se inspirar e de se reinventar. O contador Ângelo de Eunápolis acredita que se reinventar abriu portas para ampliar seus negócios. Para o contador Nathaniel de Ipatinga, o constante aperfeiçoamento profissional ajudou a orientar e manter as empresas atuantes. A contadora Eliane Soares, de Porto Alegre, se reinventou e montou um escritório de contabilidade em casa com a família. É sobre inspirar, reinventar, evoluir. 25 de abril, Dia do Profissional da Contabilidade. Uma homenagem do sistema CFC-CRCs aos mais de 516 mil profissionais do país. Quero cumprimentar aqui o nosso presidente do Conselho Federal de Contabilidade, senhor Zulmir Ivânio Breda. Cumprimentar também a nossa presidente da Associação Interamericana de Contabilidade, que foi também presidente do Conselho Federal de Contabilidade no período de 2006-2009, a senhora Maria Clara Cavalcante Bugarim. O nosso vice-presidente de Desenvolvimento Profissional do Conselho Federal de Contabilidade, o senhor Aécio Prado Dantas Júnior. Cumprimentar também a senhora Lucélia Lecheta, vice-presidente de Registro do Conselho Federal de Contabilidade, o senhor Adriano de Andrade Marrocos, vice-presidente da Academia de Ciências Contábeis do Distrito Federal e também conselheiro federal de contabilidade e também ex-presidente aqui do Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal. Cumprimentar a senhora Ana Tércia Lopes Rodrigues, presidente do Conselho Regional do Rio Grande do Sul, o senhor Daniel Chaves Fernandes, nosso atual presidente do Conselho Regional de Contabilidade aqui do Distrito Federal, senhora Shirley Silva, diretora de Desenvolvimento Profissional Nacional do Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, o IBRACON, senhor Sérgio Abrobato Machado Júnior, presidente da Federação Nacional de Empresas de Serviços Contábeis e também das empresas de assessoramento, com perícias, informações e pesquisas da FENACON, senhor Adeildo Osório de Oliveira, presidente da Fundação Brasileira de Contabilidade, e também o senhor Marco Aurélio Gomes de Sá, que é o nosso presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisa, aqui no Distrito Federal. O italiano Leonardo Fibonacci é reconhecido como o primeiro grande matemático europeu da Idade Média, responsável pela introdução dos algarismos hindu-arábicos no velho continente. Ele também concebeu com seu talento
a sequência numérica em que cada termo subsequente corresponde à soma dos dois anteriores, ferramenta que leva seu nome e que se tornou bastante útil para a contabilização de rebanhos naquele ano de 1202. 200 anos depois de Fibonacci, nasceu e viveu na Itália outro grande nome toscano, Luca Bartolomeu de Pacioli. O que Fibonacci e Pacioli teriam em comum? Ambos podem ser considerados os pais de uma das mais importantes áreas do conhecimento humano, a ciência contábil. Fibonacci pavimentou o caminho ao explicar para os europeus o que os árabes e hindus já dominavam havia uns séculos, a utilização dos numerais como os conhecemos hoje. Pacioli, seguindo os passos de Fibonacci, elaborou o célebre método das partidas dobradas, técnica até hoje fundamental para a ciência contábil. A partir dos alicerces construídos por Fibonacci e Pacioli, a contabilidade foi ganhando espaço e também importância no incipiente capitalismo europeu. Vinda de Portugal, a contabilidade chega ao Brasil pelas ordens do rei Dom José, que obrigou as colônias lusitanas a registrar a matrícula de todos os guarda-livros, como eram conhecidos os primeiros contabilistas na junta comercial. Podemos afirmar, sem medo de errar, senhoras e senhores senadores e senadoras, colegas, que o capitalismo cresceu e floresceu muito por conta do método das partidas dobradas criados por Luca Pacioli. Afinal, os primeiros investidores precisavam de uma ferramenta matemática confiável para descrever os acréscimos e os decréscimos do capital aportado. Embora exista uma íntima conexão entre as ciências contábeis e o lucro capitalista, não é só a economia de mercado quem ganha ao incorporar essa nobre ciência. Mesmo os nascentes países socialistas, que surgiram na primeira metade do século XX, não abriram mão do uso da contabilidade como ferramenta científica, pois enxergaram-na como instrumento poderoso de controle em suas economias planificadas e centralizadas. Prova de que a contabilidade continua importante mesmo fora do ambiente de investimento é que nas modernas entidades sem fins lucrativos, as partidas dobradas são fundamentais para a boa administração dos recursos que nelas transitam. Fundamentais e mesmo obrigatórias por lei, no caso brasileiro. Para além das empresas e dos governos, o cidadão também pode fazer uso das ciências contábeis nos orçamentos familiares, o que mostra a amplitude e a imprescindibilidade da área do conhecimento em nossas vidas. E pode o cidadão encarar a contabilidade como carreira, como projeto de vida, como uma das melhores opções de empregabilidade no Brasil, dada a imensa necessidade desses trabalhadores qualificados no mercado. Nesta data, é muito comum ênfase que eu agradeço a todos que lidam com as ciências contábeis profissionalmente, seja na qualidade de bacharéis, seja como técnicos. Nessa data, como contador que sou, por formação e profissão, eu quero aqui reiterar a minha luta também como parlamentar em prol dessa categoria de profissionais, pela sua importância nas áreas públicas e privadas, mas, sobretudo, dentro das demandas e reivindicações justas pelos quais estamos trabalhando aqui no Congresso e que precisam ser urgentemente contempladas rapidamente. O ministro da Economia, Paulo Guedes, me prometeu aqui em reunião que iria rever as questões das multas acessórias e solicitei também a ajuda do presidente dessa casa, que atue junto ao presidente da Câmara para votar logo o projeto que anistia as multas da GFIP. Nós o aprovamos aqui no Senado, fruto de um acordo entre o governo e o Senado.
O projeto se encontra em regime de urgência na Câmara. Obtive do presidente Rodrigo Pacheco a resposta positiva de que levaria o pleito ao presidente Arthur Lira. Entretanto, o governo parece ter voltado atrás na promessa e tem atuado contrariamente na Câmara. Ontem, em plenário, fiz o pronunciamento pedindo ao governo que não disfarça o acordo realizado e cumpra aquilo que prometeu. Vamos continuar lutando e cobrando sem descanso, com o apoio de todas as instituições que representam a nossa categoria. Senhoras e senhores, estamos falando aqui de homens e mulheres que consagraram tempo e talento à sua formação nessa honradíssima disciplina. São homens e mulheres cujo esforço e dedicação se mostram fundamentais para alavancar a economia brasileira em qualquer época. A todos eles, a justa homenagem nesse dia prestado pelo Senado Federal. Parabéns e muito obrigado a todos pela presença nessa sessão de homenagem. E assistiremos agora a uma contação de história em homenagem ao Dia do Contabilista. Senhoras e senhores, cumprimento a todos os presentes que aqui estão, sejam virtualmente ou presencialmente. Poucas histórias são tão antigas e inspiradoras quanto a história da contabilidade. Do período paleolítico, vieram os primeiros registros nas pinturas rupestres de contagem. Há interessantes relatos na Bíblia sobre controles contábeis, de José do Egito a Jó, ou nos evangelhos de São Mateus ou São Lucas, nas parábolas de Jesus que comprovam que nos tempos bíblicos os controles de ativos eram práticas comuns. No Brasil, seu grande marco se deu com a chegada da família real a essa ainda corte. E a história completa foi por mim contada em uma outra solenidade, nessa mesma Casa de Leis, para homenageá-los. E se desejarem ver ou recordar, basta acessar as sessões solenes nas redes sociais do senador Isalci. A história de hoje é diferente. Em tempo de pandemia, mais uma vez os profissionais da contabilidade estão se reinventando, se adaptando às novas mudanças, vivendo contendas cotidianas, cercados de medidas provisórias, prorrogações de prazos nos âmbitos nacionais, mas se tornando cada vez mais porta-vozes da esperança, contribuindo para a continuidade das empresas, transformando números aleatórios em débitos, créditos, buscando soluções e alternativas para as pessoas físicas e jurídicas, contribuindo de forma direta ou indireta para o desenvolvimento do nosso país. Devido à tamanha importância dessa profissão, a história de hoje traz leveza e reconhecimento a tão nobre ofício, através de algumas curiosidades, começando pela comprovação do portal Guia do Estudante, que nos mostra que o curso de Ciências Contábeis está entre os 6 cursos superiores mais disputados no Brasil desde o ano de 2012. O profissional de contabilidade tem muitos motivos para comemorar e muitas datas também. No calendário, há pelo menos 3, cada uma delas com um significado. 14 de janeiro, dia do empresário contábil. 25 de abril, dia do profissional da contabilidade. 22 de setembro, dia do contador. E alguns ainda incluem mais uma data, o dia 21 de setembro, dia de São Mateus, o padroeiro dos profissionais de contabilidade. E por falar nisso, São Mateus, um dos 12 discípulos de Cristo, era antes um cobrador de impostos, tudo a ver com a profissão. O símbolo da contabilidade é formado por um bastão dourado, entrelaçado por 2 serpentes com um elmo alado no topo. Recebe o nome de caduceu. As serpentes representam a sabedoria, as asas, símbolo da dedicação, o elmo, a proteção contra pensamentos desonestos. A junção de todos os elementos representa a boa conduta e o equilíbrio moral que desempenha o profissional. Alguns nomes do mundo contábil ganharam fama em outras áreas,
mas remetem à contabilidade o princípio da inspiração, como o apresentador Silvio Santos, o astro do rock Mick Jagger, o músico Kenny G, a atriz Zezé Mota e o senador Isalci Lucas. Todos garantem que o conhecimento adquirido na área contábil foi o seu grande diferencial. Hoje, o FBI emprega mais contadores do que podíamos imaginar. As investigações não se limitam a cenas de crime e suspeitos. Muitos dados precisam ser analisados com muito cuidado e precisão. E para isso, nada melhor do que um bom contador. Por isso, mais de 2.000 profissionais da área de contabilidade são contratados para dar conta do recado. Contador é conhecido por ser especialista na resolução de problemas. E foi com essa habilidade que um profissional da área inventou o chiclete cor-de-rosa, aperfeiçoando a receita de seu chefe, usando o único corante disponível para dar cor ao produto. Deu também uma guinada nas vendas. E o sucesso absoluto fez com que ele continuasse contador na empresa por décadas e décadas, fazendo fortuna. Enfim, contador é sinônimo de disciplina, atenção, perseverança, talento, dedicação, inteligência, criatividade, conhecimento e inovação. Parabéns! Hoje e sempre. Ser profissional da contabilidade é viver desafios diários. O reconhecimento dos senadores Isalci Lucas e toda a sua equipe fica registrado nessa singela homenagem. Sabemos que cada um de vocês, profissionais da contabilidade, são os protagonistas das suas histórias. A todos, a nossa gratidão e admiração. Eu sou Niede Gegenário, contadora, só que de histórias. Concedo a palavra agora ao senhor Zulmir Ivânio Breda, representando aqui o nosso Conselho Federal de Contabilidade. Muito obrigado, senador Isalci Lucas. Muito bom revê-lo neste evento virtual hoje, como os tempos requerem. Quero cumprimentá-lo e, em seu nome, também cumprimentar a todos os senadores e senadoras desta casa que nos prestigiam com a sua audiência. E, em primeiro lugar, agradecer por esta bela homenagem que está sendo prestada à classe contábil brasileira pela passagem do 25 de abril. Ainda mais com essa maravilhosa história contada, né, pela nossa querida Niede Genaro. Quero também cumprimentar a nossa querida presidente da Associação Interamericana de Contabilidade e também presidente da Academia Brasileira de Ciências Contábeis, a nossa querida contadora Maria Clara Cavalcante Bugarim. Quero cumprimentar também os presidentes dos conselhos regionais do meu estado, do Rio Grande do Sul, a contadora Ana Tércia Lopes Rodrigues, também o presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal, contador Daniel Chaves Fernandes, que aqui representam todos os 27 presidentes dos conselhos regionais de contabilidade do nosso Brasil. Cumprimento também nosso querido vice-presidente Aécio Prado Dantas Júnior e a vice-presidente Lucélia Lecheta, do Conselho Federal de Contabilidade, o nosso conselheiro Adriano Marrocos, que também é vice-presidente da Academia de Ciências Contábeis do Distrito Federal, que participam desta sessão, e também a todos os demais conselheiros e vice-presidentes do nosso Conselho Federal de Contabilidade e também aqueles dos conselhos regionais de contabilidade que nos assistem também no dia de hoje. Cumprimento também os presidentes da Fundação Brasileira de Contabilidade, Adeildo Osório de Oliveira, da FENACOM, Sérgio Aprobato Machado, e na sua pessoa também quero cumprimentar todos os presidentes de SESCOMs e SESCAPs em todo o Brasil que estão nos assistindo nesse momento, e cumprimento também a diretora do IBRACON, Shirley Silva, que aqui representa o presidente Valdir Coscodai. E saúdo, acima de tudo, os profissionais da contabilidade que trabalham nesta casa, no Senado Federal, e também, em nome deles, estendo a minha saudação a toda a imensa e pujante classe contábil brasileira. Saúdo a todas as demais autoridades e convidados desta sessão solene especial
virtual do Senado Federal. Senador Exaussi, é com muita honra e satisfação que ocupo mais uma vez a tribuna virtual do Senado Federal para, em nome da classe contábil brasileira, trazer a nossa mensagem de esperança e de otimismo e de perseverança em dias melhores para todos nós, na ocasião em que comemoramos o Dia do Profissional da Contabilidade, no dia 25 de abril passado. Quero inicialmente agradecer mais uma vez a sua iniciativa, senador e contador Exaussi Lucas, ao destinar esse espaço no Senado Federal para homenagear a digna classe contábil brasileira. Quero também lhe agradecer por sempre estar receptivo e atuante em relação às demandas da classe contábil, e especialmente aos pleitos encaminhados pelo CFC em seu gabinete, como é o caso referido em seu pronunciamento recentemente relativo à questão das multas da GFIP, entre tantos outros. A sua destacada atuação como membro desta casa, caro senador Exaussi, tem sido e será sempre motivo de muito orgulho para a classe contábil, assim como sempre foi quando ocupava uma cadeira na Câmara dos Deputados, onde Vossa Excelência sempre defendeu e zelou pelos interesses da profissão contábil e pelo bem do Brasil. Aliás, de atuação parlamentar destacada foi também a trajetória do senador João Lira Tavares, que é o patrono dos profissionais da contabilidade, e que lá, no distante ano de 1926, declarou: trabalhemos, pois, bem unidos, tão convencidos de nosso triunfo, que desde já consideramos 25 de abril o Dia do Contabilista Brasileiro. Quase 100 anos depois da visionária mensagem de João Lira, somos mais de 516 mil profissionais da contabilidade e 75 mil organizações contábeis, unidos pelo desenvolvimento sustentável do nosso país. De lá para cá, evoluímos e nos reinventamos inúmeras vezes. E nessa trajetória, é impossível não reconhecer o incansável trabalho do senador pernambucano em sua luta no Congresso Nacional, para atingirmos a tão sonhada regulamentação da profissão e a criação do Conselho. Batalha essa vencida em 1946, com a edição do Decreto-Lei 9295. Já são 75 anos de uma história brilhante, de uma árdua jornada, desde a busca pela regulamentação da profissão até a conquista da Lei de Regência, com a criação dos Conselhos Federal e Regionais, chegando até o estágio de maturidade que se encontra hoje o sistema CFC-CRCs. E todas essas conquistas refletem o quão importante é a figura do profissional da contabilidade para o desenvolvimento econômico e social do país. Com uma visão mais crítica e analítica, avançamos e conquistamos um grande espaço em áreas táticas e estratégicas dentro das organizações, tornando-nos os principais assessores no processo de tomada de decisões. A tecnologia transformou-se numa grande aliada da nossa profissão, oferecendo maior agilidade e precisão nas informações. Hoje, a figura do profissional da contabilidade se reafirma como um verdadeiro parceiro dos negócios, que orienta os gestores na escolha dos melhores caminhos para assegurar a sustentabilidade das empresas. E a pandemia que vivemos hoje no mundo colocou em xeque a existência de muitas empresas. Mas todas as crises enfrentadas se apresentam também como novas possibilidades. Tudo depende de como encaramos esses desafios. Os avanços tecnológicos, a maior complexidade dos negócios e as novas habilidades demandadas ao profissional da contabilidade também não podem ser vistas como barreiras. Os rumos são completamente diferentes. Temos que buscar, dia após dia, ampliarmos nossos conhecimentos, nossas habilidades e, acima de tudo, nos reinventarmos, a fim de evoluirmos rapidamente e, com isso, assegurarmos a relevância da nossa profissão perante a sociedade e o mercado. Como entidade maior da classe contábil, o Conselho Federal de Contabilidade tem atuado em várias frentes para manter a profissão atraente e relevante, buscando também ampliar o mercado de trabalho e facilitar a qualificação e atualização profissional. Em sua atuação junto a este poder legislativo,
São inúmeras as proposições em andamento que possuem o apoio do CFC e estamos sempre empenhados em contribuir na construção de matérias que necessitem da visão dos profissionais da contabilidade. Entre elas, meu caro senador Exalci, destacamos a reforma do Código Comercial, pois o ambiente de negócios brasileiro precisa urgentemente de medidas por modificações que descompliquem e desburocratizem os processos, para estimular o empreendedorismo, o investimento e o crescimento econômico. Com todas as transformações e os avanços ocorridos nos últimos anos, como o comércio eletrônico, as transações em criptomoedas, as empresas virtuais, é indiscutível a necessidade de um código que acompanhe toda essa modernidade. Além disso, diante de uma rede crescente e cada vez mais diversa e complexa de operações comerciais realizadas todos os dias, inclusive no âmbito internacional, é imprescindível a existência de normas modernas que lidem com as mais diversas relações do mundo contemporâneo. Na mesma linha, temos a reforma administrativa, materializada na proposta de emenda à Constituição número 32, de 2020, que acrescenta novos princípios para o funcionamento da administração pública, tais como a imparcialidade, a inovação, a responsabilidade, a unidade, a coordenação, a subsidiariedade e a boa governança pública. E temos também a reforma eleitoral, onde o Conselho Federal de Contabilidade está entre as instituições que participam ativamente do debate aqui no Congresso Nacional, visando ao aperfeiçoamento do processo democrático brasileiro, principalmente no âmbito da prestação de contas eleitorais. Como classe, estamos comprometidos com o controle social. E para dar credibilidade e transparência nas contas eleitorais, a assinatura do profissional contábil é obrigatória e necessária na prestação de contas dos candidatos e partidos políticos. Por isso, a presença do Conselho Federal nessa discussão é muito importante, já que os profissionais da contabilidade são responsáveis por entregar à sociedade conformidade, integridade e rigidez ao processo democrático brasileiro. Este é um dos papéis mais importantes do profissional da contabilidade, ser fator de proteção da sociedade. O interesse público está na base da nossa responsabilidade social, diariamente no desempenho da nossa atividade. Mesmo em meio às dúvidas que os dias pós-pandemia nos reservam, convido cada um dos parlamentares, empresários, gestores públicos e colegas a olharem para a contabilidade com a devida relevância que ela tem para a boa saúde dos negócios, para a transparência e credibilidade das contas públicas e para o bem-estar da nossa sociedade. Assim, motivado pelo orgulho da profissão que abracei, torço para que a essencialidade do nosso trabalho e a beleza da nossa história afastem qualquer dúvida sobre os motivos que temos para comemorar mais um dia 25 de abril. E, honrando as palavras do senador João de Lira Tavares, seguimos unidos, convencidos de que o maior triunfo da classe contábil está no trabalho que ela exerce para o desenvolvimento econômico e social do nosso país. Muito obrigado pela homenagem, senador Exalci Lucas, e parabéns por bem representar a classe contábil brasileira, como sempre fez em sua trajetória de homem público e de profissional da contabilidade. Encerro com minha palavra de gratidão a todos os contadores e técnicos em contabilidade, pelo trabalho essencial que realizam e pela dedicação e competência que demonstraram nesse período sombrio da história da humanidade, colaborando decisivamente pela sobrevivência das empresas, em especial aquelas de pequeno porte. Deixo aqui a minha certeza de que estamos prontos e preparados para vencer os desafios atuais, com um trabalho conjunto pelo bem do nosso país. E, com isso, alimentando o sonho de deixarmos um legado brilhante para as futuras gerações. Viva o profissional da contabilidade! Viva o 25 de abril! Muito obrigado a todos. Obrigado, presidente. Já passo imediatamente a palavra
a senhora Maria Clara Cavalcante Bugarim, presidente da Associação Interamericana de Contabilidade, também presidente do Conselho Federal de Contabilidade no período 2006-2009. Senhoras e senhores, bom dia. Cumprimento inicialmente ao nobre senador e profissional da contabilidade Isalcir Lucas, pela feliz iniciativa em promover esta bela homenagem à classe contábil brasileira. E em seu nome, senador Isalcir, peço vênia para saudar e também agradecer a todos os seus distintos pares. Saúdo também, de forma muito especial, ao presidente do Conselho Federal de Contabilidade, contador Zulmir Ivânio Breda, em nome de quem cumprimento as distintas autoridades já nominadas e também a toda a comunidade contábil brasileira, que muito tem laborado na fértil seara da contabilidade para tornar a nossa profissão cada vez mais respeitada e valorizada. Senhoras, senhores, com muita honra, encontramos-nos virtualmente nesta distinta Casa dos Estados Brasileiros para, mais uma vez, festejarmos uma data para nós tão repleta de significados. O Dia do Profissional da Contabilidade, comemorado no dia 25 de abril, constituindo-se como a data mais significativa de nosso calendário, a deferência ora manifestada pelo Senado Federal traduz-se não apenas como justo reconhecimento, o qual nos honra e orgulha, mas se reveste de um significado ainda mais profundo, qual seja a legitimidade de uma classe que, sobre a luz da ética e da transparência, tem traçado o seu trabalho no cumprimento da sua nobre missão de servir a pátria e a sociedade. Senhores, a boa memória me traz a feliz recordação de há exatos 11 anos, ou seja, em 2010, quando estive na tribuna desse Senado Federal para saudar os profissionais da contabilidade pelo decurso de sua honrosa data. À época, nossas lideranças contábeis foram muito bem recebidas por um notável grupo de parlamentares, entre os quais os senadores Mão Santa e João Vicente Claudino. De lá para cá, é importante reconhecer que a profissão contábil deu saltos significativos, especialmente quando convergiu as normas de contabilidade ao padrão internacional, modernizou a gestão operacional, mudou o perfil dos profissionais da contabilidade e das organizações contábeis e adotou a tecnologia da informação como a sua melhor aliada. Passamos por uma série de inovações, mas também por inúmeros desafios, como os que estamos vivenciando no momento. Com a inesperada pandemia que recaiu sobre a população mundial. Nesse quesito, tivemos que nos reinventar, mas também demonstramos de uma forma inequívoca a nossa essencialidade. Todos esses avanços nos deixam muito orgulhosos por reconhecer que é pela nossa contabilidade que as empresas crescem e se proliferam. Com o suor das sucessivas legiões de líderes contábeis que sempre acreditaram na importância das ciências contábeis, temos diariamente colhido os diversos frutos dessa farta semeadura. Diante desse promissor cenário, não poderia deixar de louvar e enaltecer o excelente papel exercido pelo Conselho Federal de Contabilidade, entidade máxima da nossa profissão, pelo brilhante trabalho que vem realizando ao longo dos anos, uma entidade séria que tem por missão alavancar esta profissão secular no Brasil, com a responsabilidade de honrar a sua história, as suas bandeiras e os seus mais elevados valores. Desde a regulamentação da profissão,
A contabilidade brasileira vem colecionando grandes transformações. A própria classe contábil é testemunha do esforço coletivo do sistema CFC-CRCs em torno da busca pela modernização da profissão, da adoção da ética e da transparência, da preservação do patrimônio público e do combate à corrupção. Hoje, ser profissional de contabilidade significa confiança e profissionalismo, pois somos peças-chave para qualquer empresa que busca o sucesso. Estamos cada vez mais cientes da nossa importância e de que é por meio do nosso trabalho que a economia cresce. Por fim, é a partir do respeito conquistado na sociedade que buscaremos sempre merecer o prestígio das legítimas forças políticas do país, como as que hoje aqui se fazem presentes. Mais uma vez, agradeço aos senhores parlamentares pela digna homenagem, com a certeza de que o dia 25 de abril terá sempre o acolhimento generoso e sincero desta respeitável Casa Legislativa. Muito obrigada. Obrigado, Maria Clara. E passo já imediatamente também ao senhor Aécio Prado Dantas Júnior, que é o vice-presidente de Desenvolvimento Profissional do Conselho Federal de Contabilidade. Senhoras e senhores, muito bom dia. Queria inicialmente cumprimentar o senador Exalci Lucas e, em seu nome, cumprimentar todos os integrantes do Parlamento, do Senado Federal, cumprimentar o caro colega e amigo presidente do Conselho Federal de Contabilidade, Zumir Breda. Em seu nome, quero também saudar todas as lideranças contábeis brasileiras, em especial os presidentes e conselheiros dos Conselhos Regionais de Contabilidade, conselheiros do Conselho Federal de Contabilidade, integrantes dos sindicatos representativos da classe contábil, minhas senhoras e meus senhores. A visão atual da profissão contábil nos tem exigido maior dedicação e constante aprimoramento. Por isso, enquanto líderes de entidades contábeis e conscientes de nossas responsabilidades institucionais, temos o compromisso com a formação de nossos profissionais. Nossa profissão é hoje uma das mais conceituadas do mundo e vem se destacando no cenário nacional com uma contínua e crescente demanda. Nesse difícil momento que estamos vivendo, o profissional da contabilidade se posicionou de forma estratégica para a sobrevivência das organizações. Somos responsáveis pela produção de informações financeiras e econômicas das organizações, garantindo a boa tomada de decisões. Somos nós que evidenciamos, por meio dos demonstrativos orçamentários e contábeis, a origem e a aplicação dos recursos públicos. O controle e a transparência pública passa essencialmente pelas nossas mãos. É necessário, entretanto, que jamais percamos de vista que a valorização profissional é algo que acontece de dentro para fora. Precisamos entender que é tempo de mudar. É tempo de pensar o impensável. Não podemos continuar apenas vendendo produtos e serviços. Precisamos, sim, entregar valor ou experiência. Em uma de suas tantas citações, o executivo e escritor americano Jack Welch disse que, abre aspas, quando a velocidade da mudança externa é maior do que a velocidade interna, o fim está próximo, fecha aspas. Tecnologia, gestão, marketing, custos, fluxo de caixa, compliance e tantos outros temas fundamentais para o desenvolvimento dos negócios precisam estar na ordem do dia de todos os profissionais da contabilidade. Esse é o cenário que almejamos e que devemos buscar. Profissionais sérios e capacitados, entidades comprometidas com o fortalecimento da classe e uma profissão valorizada e respeitada pela sociedade. Nesse sentido, o Conselho Federal de Contabilidade não tem medido esforços para ampliar o programa de educação profissional continuada. Temos atualmente, senador Exalci,
um grandioso número de profissionais que, obrigatoriamente, precisam cumprir uma pontuação mínima anual de capacitação. São auditores independentes, peritos e responsáveis técnicos de grandes empresas que precisam comprovar anualmente a participação nos quase 4.000 cursos credenciados desse importantíssimo programa. Um programa que, além de buscar expandir o conhecimento técnico contábil, tem também o objetivo de elevar o comportamento social e ético e o desenvolvimento de habilidades multidisciplinares, para que esses profissionais possam estar cada dia mais preparados para as exigências do mercado. Dentre tantas iniciativas do CFC nessa área de desenvolvimento profissional, gostaria de destacar uma, em especial, presidente Zumir Brita. Na última sexta-feira, tivemos a imensa satisfação de lançar, em parceria com o SEBRAE, com a presença do seu presidente Carlos Melles e todo o seu staff, o programa Contador Parceiro Construindo Sucesso. Um programa que já nasce vitorioso, porque vem justamente trazer conhecimentos em temas que são fundamentais para que os profissionais da contabilidade passem a ser, agora mais do que nunca, parceiros do empreendedorismo, parceiros do desenvolvimento do nosso país, e tudo isso a custo zero para a classe contábil. Encerro a minha participação parabenizando os mais de 520 mil profissionais da contabilidade do nosso grandioso país por mais um 25 de abril. De certo, a comemoração desse ano tem um sabor amargo. É difícil nos afastarmos desse enorme sentimento de tristeza pelas inúmeras perdas geradas por essa terrível pandemia, pelos inúmeros colegas que se foram. Mesmo diante de tudo isso, sejamos gratos a Deus por nos permitir a graça de continuar a nossa caminhada com fé e resiliência, exercendo com amor e ética essa linda profissão que escolhemos. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Obrigado, Aécio. Passo imediatamente a palavra a Lucélia Alecheta, vice-presidente de Registro do Conselho Federal de Contabilidade. Prezados senadores Alci Lucas, em seu nome cumprimento todos os demais senadores desta casa, prezados líderes da classe contábil presentes a essa sessão, contabilistas de todo o Brasil que nos assistem pela TV Senado, meu muito bom dia. Na minha breve fala, gostaria de ressaltar a importância do nosso trabalho, especialmente das mais de 75 mil organizações contábeis, na implementação dos programas emergenciais lançados pelo governo ao longo do ano passado. Segundo dados da Secretaria do Trabalho, no período entre 1º de abril de 2021 e 31 de 12 de 2021, durante a vigência do Programa do Bem, foram mais de 20 milhões de acordos feitos entre quase 10 milhões de trabalhadores e 1,5 milhão de empregadores, que preservou em torno de 10 milhões e 300 mil empregos. A imensa maioria desses acordos passou pelas empresas contábeis ou ainda pelos departamentos contábeis das grandes empresas brasileiras. E além de auxiliar as empresas na implementação dessas medidas, fomos também parceiros das secretarias do governo no desenvolvimento de ferramentas tecnológicas que pudessem ser implementadas a curtíssimo prazo que a pandemia assim exigiu. Essas medidas reeditadas nesta semana passarão novamente pelas mãos dos profissionais da contabilidade. Com zelo, dedicação e ética, cumpriremos novamente essa missão, certo de que estaremos contribuindo novamente com a manutenção do emprego e renda e a dignidade dos cidadãos brasileiros e minimizando os impactos negativos nas empresas do país. Além disso, atuamos fortemente no auxílio da implementação dos programas de crédito, especialmente o PRONAMP, que atendeu milhares de empresas de médio e pequeno porte. No momento de distanciamento físico, estivemos cada vez mais próximos das empresas brasileiras. Para finalizar a minha fala, reitero que a classe contábil brasileira segue à disposição para discutir e contribuir com as reformas estruturais necessárias para melhorar o ambiente de negócios do nosso país.
Muito obrigado, senador Isalci Lucas, pela homenagem. Muito obrigada a todos e um excelente dia. Obrigado, Lucélia. Passo a palavra agora ao vice-presidente da Academia de Ciências Contábeis aqui do Distrito Federal e também conselheiro aí do Conselho Federal de Contabilidade, Adriano de Andrade Marrocos. Adriano, está fechado o teu microfone. Aí. Senador Isalci Lucas, ao cumprimentá-lo, me permita parabenizá-lo pelas ações de seu mandato e pela sensibilidade em nos acolher nesta Casa de Leis que representa o Estado brasileiro. Contador Zumir Vânio Breda, digno presidente do Conselho Federal de Contabilidade, ao cumprimentá-lo, me permita registrar a honra de participar desse momento e, em seu nome, cumprimento os demais integrantes desse plenário virtual. Me permita ainda, presidente Zumir, mandar um abraço aos contadores que integram todas as equipes do Conselho Federal de Contabilidade e dos Conselhos Regionais de Contabilidade, que atuam nas mais variadas áreas administrativas, inclusive e principalmente aqueles que estão à frente da prestação de contas do nosso sistema junto aos tribunais. Senhoras senadoras e senhores senadores da República, senhoras contadoras e técnicas em contabilidade, senhores contadores e técnicos em contabilidade. Inicio registrando grande preocupação dos profissionais com o processo de avaliação e aprovação do PL 4157 de 2019 na Câmara dos Deputados. Esse projeto, que anula as multas da GFIP, em sua grande maioria zeradas de informações ou apenas com os dados dos sócios, está em vistas há 30 dias. Aqui no Senado Federal, senador Isalci, propusemos redação à Assessoria de Acompanhamento Legislativo da Secretaria Especial da Receita Federal, na pessoa do doutor Sandro de Vargas Serpa, e após discussões necessárias, aliamos a redação do PL com a Receita Federal. O senhor participou ativamente dessa construção. Aprovado nessa Casa de Leis, em decorrência da mudança do texto, retornou à Câmara dos Deputados e lá, na Comissão de Finanças e Tributação, sob a alegação de que a Receita Federal discorda do texto, foi retirado de pauta e ainda não retornou. Não quero crer, senador, que a Receita Federal de hoje é diferente da Receita de ontem. Senador Isalci Lucas, pedimos seu auxílio e seu empenho para contato com o presidente daquela casa, para que possamos dirimir eventuais dúvidas e, principalmente, agilizar o processo de discussão. E, assim, trazer tranquilidade àqueles que trabalham, dia sim e no outro também, pelo desenvolvimento e crescimento econômico do Brasil. E que também, e tão importante quanto, não deixaram de trabalhar um único dia durante essa pandemia, viabilizando e operacionalizando os programas lançados pelo governo e chancelados por essa Casa de Leis. Mas me permitam ainda tratar de outros dois assuntos relevantes para a classe contábil brasileira. Primeiro, a reforma tributária. De interesse máximo, tem total e irrestrito apoio do Conselho Federal de Contabilidade, não apenas pelo fato de termos profissionais contábeis dos dois lados da mesa, mas porque é necessária a construção de um modelo que simplifique obrigações acessórias, evitando a sobreposição de dados e de informações e, obviamente, a consequente repetição de tarefas. Se é para reformar, que busquemos um sistema mais inteligente e simples, garantindo segurança e baixo custo para quem paga, garantindo segurança e controle para quem fiscaliza, e que não sobrecarregue nem penalize aquele que gera os dados para ambos, os profissionais contábeis. E o segundo, a reforma eleitoral. Senador Isalci e seus pares, senadoras e senadores dessa Casa de Leis, não devemos permitir a alteração que alguns desejam na atual legislação, que afetará diretamente o ponto que garante transparência e que contribui para o devido controle das prestações de contas, a assinatura do profissional contábil. É inadmissível, senhoras e senhores senadores, tratar como desnecessária ou irrelevante a atuação do profissional contábil, que revisa e que garante a aplicação da lei
justamente num processo que envolve recursos públicos. Ao contrário, senadoras e senhores senadores da República, deveríamos estar aqui comemorando, se o objetivo é verificar a regularidade da arrecadação e a aplicação dos recursos impedindo a ocorrência do Caixa 2, é justamente o contrassenso, um desatino, um desserviço à democracia do Brasil propor a dispensa ou retirada da assinatura do profissional contábil da prestação de contas eleitoral. Assim, encerrando minha participação, agradeço a oportunidade de estar aqui e por declarar meu fraterno abraço aos mais de 516 mil profissionais do Brasil e aos mais de 14 mil profissionais do Distrito Federal, unidade que represento no CFC e que tem o maior número de profissionais com registro ativo na região Norte e Centro-Oeste. Parabéns a todos os profissionais contábeis, que olhemos para o dia 25 de abril como nosso dia. Obrigado. Obrigado, Adriano. Passo a palavra agora para a senhora Ana Tércia Lopes Rodrigues, que é presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Bom dia a todos. Minha especial saudação ao senador, ilustríssimo senador Isalci Lucas Ferreira, já agradecendo pela sessão especial de homenagem ao Dia do Profissional da Contabilidade. Faço aqui também minha saudação ao nosso presidente do Conselho Federal de Contabilidade, Zulmir Ivânio Breda, e lhe parabenizar pela excelente liderança à frente do nosso Conselho Federal de Contabilidade, nos orgulhando a todos com atividades e atitudes dignas de um líder classista. Nossa querida presidente Maria Clara Bugarim, nosso orgulho, principalmente de todas as mulheres da classe contábil, por tê-la como presidente da IC, vice-presidentes Lucélia Lecheta, Aécio Prado Dantas Júnior, presidente Adriano Marrocos, presidente Daniel Chaves, Shirley Silva, representando o Ibracom, presidente Sérgio Aprobato Júnior e presidente Adeildo Osório de Oliveira. Enquanto realizamos essa sessão de homenagem ao Dia do Profissional de Contabilidade, milhões de declarações e obrigações, principais e acessórias, são emitidas pelos sistemas contábeis Brasil afora. Um contador recebe seu cliente para uma reunião de planejamento financeiro, outro revisa o relatório de auditoria antes da assembleia de acionistas, um terceiro prepara uma apresentação para um programa de capacitação, um quarto finaliza uma aula de pós-graduação. Um perito protocola seu laudo no processo trabalhista, enquanto um outro atualiza os cálculos na planilha com as últimas variações do IGPM. Enquanto isso, uma contadora chega em um estúdio de gravação para mais uma série do seu blog sobre contabilidade e compliance em tempos de crise. Milhares consultam o site da Receita Federal em busca das últimas informações para o cumprimento das obrigações fiscais e acessórias. Centenas gravam entrevistas para a rádio, jornal, televisão, enquanto outros fecham os relatórios mensais para alimentar os portais de transparência. Afinal de contas, estamos no dia 30, final de mês. Somos muitos, somos muitas, contadores, técnicos em contabilidade, somos auditores, peritos, empresários, consultores, contadores públicos, cientistas, controladores, professores, assessores, blogueiros, influenciadores, mentores, agentes de transformação social. Vários perfis unidos por uma única paixão, o amor pela profissão, a seriedade com nossos prazos e o orgulho de sermos profissionais da contabilidade, éticos e comprometidos com a ciência. Como presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul, me sinto honrada com essa oportunidade de falar em nome dos demais presidentes de conselhos regionais de todo o nosso país, mas também em nome das 10 mulheres que hoje presidem conselhos de contabilidade no nosso sistema. Me sinto no compromisso de argumentar em prol da diversidade étnico-racial,
de gênero, de condição física, de opção sexual e religiosa que pretendemos ver ampliada nas posições de liderança empresarial, política e institucional nesse país. Por uma questão de cidadania, mas também por uma questão de sustentabilidade nos modernos padrões ESG, Environmental, Social and Governance Sustainability, sustentabilidade ambiental, social e de governança. Já entendemos que as empresas e a sociedade querem muito mais do que nossos números e o nosso raciocínio lógico quantitativo. Querem também a nossa experiência, a nossa inovação, liderança, protagonismo, eficiência, orientação ampla e precisa para a tomada de decisões. Se Luca Pacioli nos deu a essência com seu método das partidas dobradas, a tecnologia produziu novas formas de fazer contabilidade e a pandemia Covid-19 antecipou modelagens de negócios ágeis e adaptáveis às necessidades do futuro que já começou. Nós somos o futuro. Pense num problema complexo. A contabilidade tem a solução. Aproveito essa oportunidade para convidá-los, senadores, ao CI e a todos que estão assistindo essa solenidade pelos canais virtuais para estarem conosco aqui em Porto Alegre, de 19 a 21 de outubro, quando estaremos realizando a 34ª Conferência Interamericana de Contabilidade e a 18ª Convenção de Contabilidade do Rio Grande do Sul, oportunidade em que estaremos encerrando, comemorando o encerramento dos nossos mandatos, eu como presidente do CRC do Rio Grande do Sul, Maria Clara como presidente da IC e o Zulmir Breda como presidente do Conselho Federal de Contabilidade. Como boa gaúcha, lhe garanto a hospitalidade, o bom vinho, a boa culinária e uma recepção acolhedora aqui no nosso estado. Muito obrigada, saudação a todos. Obrigado, Ana. Passo imediatamente a palavra ao nosso presidente aqui do Conselho Regional de Contabilidade aqui do Distrito Federal, senhor Daniel Chaves Fernandes. Muito bom dia a todos. Senador Exalci, primeiramente agradecê-lo aí pela lembrança, né, de contar conosco aqui como participantes dessa sessão solene. Cumprimento o presidente do Conselho Federal, Adriano Zulmir Breda, o ex-presidente do Conselho Regional, Adriano Marrocos, os demais vice-presidentes, meu amigo Aécio, minha amiga Ana Tércia, Ana Clara Bugarim, Lucélia, todos vocês que são representantes também das outras entidades contábeis que estão aqui conosco. Prazer sempre revê-los, ainda que à distância. Ficamos muito felizes de poder estar aqui com vocês hoje. O histórico da nossa profissão é interessante resgatar, né? Os meus colegas profissionais de contabilidade, meus também sinceros cumprimentos, né? Todos os contadores, não poderia deixar de colocar sobre isso. O dia 25 de abril é o dia do profissional contábil brasileiro considerado, né? A nossa profissão é uma das mais respeitadas e reconhecidas do mundo. Pesquisas já demonstraram que é a segunda profissão mais procurada nos Estados Unidos. Certa vez, Mike Bloomberg, empresário e ex-prefeito de Nova York, ao ser questionado sobre o que deveria ser garantido na educação dos jovens, respondeu que necessariamente 3 conhecimentos seriam fundamentais: matemática, inglês e contabilidade. Tenho orgulho de ser contador, pertencer a uma das classes mais dignas e respeitadas do mundo. Ao longo da nossa história, a profissão de muitos que ainda associam a contabilidade apenas à matemática e acreditam que a atividade exige apenas um mínimo, né, domínio dos números, atualmente esse cenário é completamente diferente. Hoje, um bom profissional, além da formação acadêmica específica, possui conhecimentos de áreas correlatas como recursos humanos, direito tributário, trabalhista, previdenciário, economia, administração e marketing. A contabilidade consegue detectar as melhores oportunidades de negócio, possibilita a obtenção de maior lucro, a redução de despesas necessárias, dando assim suporte às tomadas de decisão. A cada dia, o mercado de trabalho torna-se mais promissor. Existem grandes oportunidades e elas estão por aí. Cabe a nós enxergá-las e aproveitá-las, principalmente nas áreas de consultoria, assessoria contábil e empresarial, auditoria, perícia, ou seja, tudo o que o empresário e o governo mais necessita está no escopo do trabalho do profissional contábil.
Eu costumo dizer constantemente aos meus alunos, a contabilidade está em tudo, e tudo está na contabilidade. As mudanças dos conhecimentos e informações contábeis têm acontecido numa velocidade abissal. Leis, decretos, resoluções, instruções normativas, entre outras legislações, estão sempre na rotina de trabalho do profissional contábil. O profissional que nunca será superado pela tecnologia é aquele que se dedica ao estudo aprofundado e constante atualização. Possui habilidades como liderança, eficiência, boa comunicação, escrita e oral, e o trabalho em equipe, análise e interpretação de dados. Pré-requisitos para a conquista de um lugar de destaque no mercado de trabalho. A amplitude da ciência contábil chega a alcançar inclusive a atividade rural. Estamos falando do Brasil, que é o celeiro do mundo. Cada vez mais evidente a figura do contador agropecuarista responsável pela escrituração, mas também pela gestão de empresas rurais, desenvolvendo plano de negócio, exportação da produção, tão rica e potencial solução para os problemas econômicos do nosso país, haja vista as riquezas naturais do nosso Brasil. A esfera pública contábil também é repleta de profissionais que contribuem com o seu trabalho de contadores, tanto no seu aspecto gerencial, relacionado ao orçamento e planejamento das decisões econômicas do país, quanto também relacionado à fiscalização. Algumas curiosidades são importantes serem destacadas sobre a nossa profissão. Hoje é um dia festivo. Nós devemos enaltecer e prestar homenagens à nossa profissão. Dessa forma, eu gostaria de compartilhar algumas informações e curiosidades sobre a nossa classe. Nossa profissão é repleta de nuances, curiosidades e personagens marcantes. Muitas vezes, a ficção não fica muito distante da realidade. Quando se trata de relacionar a figura do contador a um lutador, é o caso do lutador Chuck Liddell, especialista em artes marciais e ex-campeão de UFC, com habilidades de combate impressionantes que contribuíram para tornar o MMA um esporte popular. O lutador americano é graduado em Administração e Contabilidade pela California Polytechnic University. O músico saxofonista Kenny G, mundialmente famoso, com mais de 75 milhões de discos vendidos, é formado em contabilidade pela Universidade de Washington. Chris Gardner, personagem real do filme A Procura da Felicidade, que retrata a história de um vendedor de equipamentos para exames médicos, queria evoluir na vida, passa um dia a trabalhar numa corretora de valores e 2 anos depois de entrar como trainee nessa empresa, tornou-se dono da corretora que sonhava em trabalhar, a Jim Witter. Também tinha formação contábil. Muitos talvez não saibam, mas o contador brasileiro mais famoso, formado em contabilidade pela Escola Técnica de Comércio Amaro Cavalcante, é o senhor Abravanel, também conhecido como Silvio Santos, dono da rede de televisão SBT. Utilizando-se dos conhecimentos adquiridos em área contábil, aliados ao seu tino empresarial, a persistência e o carisma pessoal, Silvio Santos construiu um império na mídia brasileira e tornou-se um mito nacional. O astro de rock, vocalista dos Rolling Stones, Mick Jagger, é mais um contador famoso. No seu case, um quase contador no seu caso, Jagger estudou na contabilidade e finanças na Escola de Economia de Londres, com a bolsa de estudos. O Barão de Mauá, o brasileiro mais rico de todos os tempos, era contador. Estima-se que sua fortuna hoje equivaleria a 80 bilhões de dólares. Em 1929, Irineu, seu nome de batismo, trabalhou em uma loja na loja de Ricardo Carruthers, em 1830, que ensinou ao jovem contabilidade e a arte de comerciar. Aos 23 anos de idade, Irineu já era sócio da empresa. Iniciando o ousado empreendimento de construir estaleiros na Companhia Ponta da Areia, fundou a Indústria Naval Brasileira em 1846. Em Niterói, em um ano, já tinha a maior indústria do país, empregando mais de 1.000 operários. Fundou ainda o Banco Mauá, liberal, abolicionista e, ao contrário, a Guerra do Paraguai, forneceu recursos financeiros necessários à defesa de Montevidéu, quando o governo imperial decidiu intervir nas questões do prata, em 1850, e assim tornou-se pessoa não grata no Império. Suas fábricas passaram a ser alvo de sabotagens criminosas, seus negócios foram abalados pela legislação de sobretaxas de importações. Foi deputado, mas renunciou pouco tempo depois para cuidar de seus negócios que estavam abalados com a crise bancária. Com a falência do Banco de Mauá, o Visconde viu-se obrigado a vender a maioria de suas empresas a capitalistas estrangeiros. Mauá deu um exemplo de honradez quando incluiu na listagem de leilão seus bens pessoais. Doente, com o organismo minado pelo diabetes, só descansou depois de pagar todas as suas dívidas. E nos brindou com uma célebre frase que fazia amplo sentido naquela época e hoje, a meu ver, significa ainda mais.
O melhor programa econômico de governo é não atrapalhar aqueles que produzem, investem, poupam, empregam, trabalham e consomem. A contabilidade e o cinema também estão, de alguma forma, atrelados. Recentemente, o filme estrelado por Ben Affleck, intitulado O Contador, conta a história de Chris, um filme de ação que retrata um contador extremamente inteligente e estrategista. O cinema também traz outras referências marcantes, como a personagem Vesper, Bond Girl do filme 007, Cassino Royale, que também era contadora. O filme, Um Sonho de Liberdade, conta a história de um contador que foi preso injustamente e, em sua vida na prisão, usa seus conhecimentos e inteligência para conseguir a sua liberdade. Talvez um dos mais famosos, personagem fictício, Bruce Wayne, mais conhecido como o Paladino da Justiça, o Cavaleiro das Trevas, o Batman, é contador. Bruce é o CEO da Wayne Industries, companhia fundada por seu pai, e ao contrário dos demais heróis milionários como Tony Stark, o Homem de Ferro, não permite que outros tomem conta de seus negócios e finanças. Bruce Wayne é formado em contabilidade e numa célebre e marcante frase ao conversar com seu fiel mordomo Alfred, disse: "Não se preocupe com a contabilidade, essa não é a sua parte." Frase essa que deu a ideia a um pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e escreveu um TCC sobre aspectos contábeis do filme Batman, o Cavaleiro das Trevas. Muitos outros filmes e personagens retratam a figura do contador. Eu tenho por essa profissão um extremo respeito e profundo agradecimento por ela ter me escolhido, e não exatamente eu a ela. Nossa missão agora é executar exatamente o melhor que podemos fazer onde estivermos, que sejamos reconhecidos como gestores, controllers, auditores, peritos, consultores, mas acima de tudo, seja qual for a forma de atuação, que sejamos reconhecidos como contadores. Agradeço a todos que estão aqui, às autoridades presentes, meus colegas de profissão, aos contadores que estão nos assistindo e principalmente a Deus pela oportunidade de presidir o meu conselho num momento tão difícil e complexo. Gostaria de encerrar o meu discurso aqui, deixando uma frase de alguém que é muito especial para todos nós brasileiros, um profissional excepcional, um brasileiro que nos faz sentir orgulho de sermos brasileiros e que a mim, particularmente, tanto ensinou sobre determinação e superação. Palavras que são lemas para mim, tanto prezo na minha vida profissional e pessoal. Quero melhorar ainda mais, sinto necessidade de fazer melhor, sempre melhor. Quando eu acho que cheguei ao ponto máximo, descubro que é possível superá-lo. Palavras do nosso inesquecível Ayrton Senna. Obrigado, senador. Obrigado a todos pelo momento, pelos breves minutos aí de poder tecer as minhas palavras. Um abraço a todos. Parabéns, contadores. Obrigado, Daniel. Passo imediatamente a palavra a Shirley Silva, que é a diretora de desenvolvimento profissional do Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, o IBRACON. Quero aqui registrar a presença também da nossa querida senadora Zenaide Maia, que daqui a pouco também vai falar para nós um pouquinho. Passo para o senhor Sérgio Aprobato Machado Júnior, presidente da Federação Nacional de Empresas Contábeis e Empresas de Assessoramento, Perícia, Informações e Pesquisa, FENACON. Bom dia a todos. Caro senador Isalci Lucas, quero agradecê-lo pela relevância da homenagem do Dia do Profissional da Contabilidade. Na verdade, esse reconhecimento entendo como de extrema importância e relevância pela sociedade. Em seu nome, quero cumprimentar todos os senadores que nos assistem nessa casa. Quero cumprimentar o presidente Zumbi Breda, do Conselho Federal de Contabilidade. Em seu nome, cumprimento toda a estrutura do Conselho Federal, dos vice-presidentes aí presentes e presidentes dos Conselhos Regionais de Contabilidade do país. Quero cumprimentar também a Maria Clara Cavalcante Bugarim, sempre presidente do CFC e atual presidente da Associação Interamericana de Contabilidade. Amigos que nos assistem, quero cumprimentar também todos os presidentes dos sindicatos da nossa base, da Federação, da FENACON, dos SESCONs e SESCAPs no Brasil inteiro, os 38 sindicatos espalhados pelo país, que também nos assistem nessa legítima homenagem. Meus amigos, eu escutei bem aqui a fala dos nossos antecessores e a gente consegue perceber, né, a relevância do profissional da contabilidade, né? Eu tenho dito ultimamente que o profissional da contabilidade ele é multifacetado. Né? Por que multifacetado? Porque ele é obrigado a ter um reconhecimento
de regras, de legislações, né? Muitas vezes que até foge à atividade específica do contador, mas ele tem que ter esse lado de em busca de outros conhecimentos, né? Na área da tecnologia, enfim, na área legislativa, em outros regramentos. Isso assume uma importância extremamente grande na atividade do profissional da contabilidade. Quero ressaltar também o papel das empresas de contabilidade da quais fazem parte entre as atividades econômicas da nossa base. Né? São mais de 70 mil empresas, e digo aqui que a parceria com o empreendedorismo é intrínseca em nossa atividade. Já há tantos anos que estamos nessa luta, né? Sempre brigamos em prol do empreendedorismo, não em prol da nossa atividade, né? Até dentro das discussões que ocorrem nas casas legislativas, né, do país todo, aí também no Congresso Nacional. Queria dizer que até esse conhecimento múltiplo que o contador tem que ter, será importante, viu, senador? Seria tão bom se mais contadores, mais profissionais da contabilidade também estivessem aí nessas casas, né? Em outras cadeiras, para poder também trazer o seu conhecimento, como o senhor, né, que leva muito brilhantemente nas soluções e destinos do país, né, nas legislações aprovadas nessas casas. Isso é uma coisa importantíssima. Também queria dizer da relevância do trabalho que nós estamos elaborando já de longa data, e é importante ressaltar entre esses trabalhos nas questões das reformas estruturantes, a reforma tributária, temos participado ativamente de audiências públicas, levando aí as nossas posições em relação a essa temática, participando ativamente também dentro dessa lógica da reforma tributária, as participações que temos em diversas comissões de trabalho, entre elas do próprio CFC, da CNC, enfim, de outras instituições também levando o nosso conhecimento e a ideia que temos com relação a esse tema tão importante para a nação e para a sociedade. E também a questão da reforma administrativa. Também temos que relevar isso. Também dizer aqui, senador, quem não conhece, não sabe, a importância que tem a nossa profissão, aí representada na federação, que há muitos anos é pedido que se faça o trabalho de levantamento para o Banco Mundial, para o relatório de INBISES, né? Nós é que fazemos esse levantamento que tange as questões do pagamento de impostos, né? A FENACON, todo ano, é solicitado pela Presidência da República que a FENACON faça esse levantamento, especialmente na Paulo e no estado do Rio de Janeiro, nas suas capitais, pelo tamanho e pela relevante número de empresários contábeis que tem naqueles municípios, né? E dessa forma a gente faz um trabalho muito importante, muito interessante para a sociedade. E também, para fechar o tema, né, já não sendo redundante com tudo que foi falado aqui, dizer que todas as empresas, né, sejam elas públicas ou privadas, sem exceção, né, atuando no regramento de políticas públicas ou nas regras empresariais, né, aplicando com muito critério, né, o compliance, o regramento dessas atividades, né, tem sempre o quê? Mínimo um profissional da contabilidade, ou seja, 100% das estruturas empresariais, públicas ou privadas, contam sempre com um profissional que ajuda na gestão dos seus negócios, na tomada de decisão dessas empresas, com muito critério e muito cuidado. Então, a gente tem que sempre relembrar isso pela relevância da atividade profissional. Ou seja, o profissional da contabilidade realmente, ao meu ver, tem o reconhecimento da sociedade, da sua importância, da sua atividade no geral, em todas as atividades econômicas do país. Então é isso, agradeço a participação, a nossa fala, e obrigado, e novamente, senador, obrigado pela homenagem ao dia 25 de abril, o dia do profissional da contabilidade.
Agradeço, Sérgio, e passo imediatamente a palavra para a senhora Shirley Silva, que é a nossa diretora de Desenvolvimento Profissional Nacional do Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, IBRACON. Bom dia a todos. Obrigada, senador Exalci Lucas. É um prazer estar aqui perante a nobres e ilustres figuras, não só da contabilidade, mas também aos senhores senadores e senadoras aqui presentes nessa assembleia virtual, nessa reunião virtual, que é o palco que temos agora, né, diante desse momento que estamos vivendo, né, esse momento de pandemia. Mas uma homenagem muito justa e que muito me orgulha, né, de estar aqui representando o IBRACON, né, que é o Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, que congrega, por várias razões e por razões óbvias, né, contadores no nosso núcleo, né, e na nossa profissão. Então, é com muita alegria que nós celebramos o dia 25 de abril e celebramos também, não só no dia 25 de abril, mas também todos os dias, porque, como muitos aqui já mencionaram, o profissional da contabilidade ele está presente todos os dias, não é? De segunda a segunda, não é? Os desafios são imensos, principalmente diante de todo esse momento que nós estamos vivendo. Então, apoiando todas as iniciativas de empreendedorismo, apoiando as iniciativas governamentais e tantas outras, o profissional da contabilidade se faz presente. Então, é com muita honra, minha palavra realmente vai ser muito breve, mas é com muita honra que recebemos essa homenagem do senador, essa lembrança dos senadores em relação ao nosso dia, e agradeço também ao nosso presidente, Zumir, pelas palavras que foram proferidas aqui inicialmente, e também pela lembrança, a história da contabilidade. Isso é muito importante, não é, que façamos com que as novas gerações, né, como já alguns mencionaram, também tenham interesse por essa profissão, que vem sofrendo tantos desafios, obviamente, com toda a mudança tecnológica e com tudo mais, mas que as novas gerações, elas abracem também essa profissão e essa carreira que é tão importante para a manutenção da atividade econômica no nosso país, no mundo, né? Foi mencionado aí também a participação, obviamente, da profissão de contador em várias categorias profissionais, inclusive no FBI e em outras também corporações. Então, é com muito orgulho, né, que celebramos esse dia, que agradecemos por essa homenagem. Então, em nome do Instituto dos Auditores Independentes, agradeço ao senador e aos demais senadores e senadoras aqui presentes, às demais autoridades presentes também a esse evento. E, como eu falei, minha palavra seria muito breve, senador. Muito obrigada. Obrigado, Shirley. Passo imediatamente, então, ao senhor Adeildo Osório de Oliveira, presidente da Fundação Brasileira de Contabilidade. Bom dia a todos. Creio que meu som está ativado, não? Está ótimo. Bom dia a todos e a todas. Em nome do senador Exalci Lucas, eu quero cumprimentar os demais membros do Senado, em nome do presidente do Conselho Federal de Contabilidade, Zumir Preda, e em nome da presidente da IC, a contadora Maria Clara Cavalcante Bulgarim, eu quero cumprimentar a todos os demais membros componentes da mesa virtual no Senado. Quero dizer que é uma honra para a Fundação Brasileira estar presente nessa solenidade em homenagem ao Dia do Contabilista. A contabilidade é uma profissão de extrema importância para a sociedade. Das peças que nós produzimos, tudo que nós fazemos é sempre a serviço da sociedade. Portanto, eu quero parabenizar todos os profissionais de contabilidade que estão aqui presentes e quero também agradecer ao Senado pela sensibilidade de nos homenagear neste dia. Então, são breves palavras, só para dizer que a Fundação está presente. Muito obrigado a todos, bom dia. Agradeço as colocações e já passo imediatamente ao nosso presidente aqui do SESCOM, aqui do Distrito Federal, Marco Aurélio Gomes de Sá. Marco Aurélio. Ok. Bom dia a todos. Senador Exalci Lucas,
ao presidente Zumir, do nosso Conselho Federal de Contabilidade, ao Daniel Chaves, aqui do nosso Conselho do Distrito Federal, ao meu presidente Aprobato, que nos prestigia aqui nesse momento muito importante, e dizer que 25 de abril é uma data onde eu vou repetir o que a doutora Shirley comentou, é que todos os dias são os nossos dias. Nunca deixemos ou nunca deixamos de fazer os nossos registros e apontamentos e estudos e análises. E essa função tão linda se torna mágica porque a gente precisa aprimorar a nossa forma de comunicar. Está previsto em nossa legislação, tanto no Código Civil, a responsabilidade do profissional contábil, aquele que, junto com as suas entidades, sejam elas mercantis, públicas ou não, assumem responsabilidade solidária, da qual a nossa responsabilidade pesa na nossa atividade. Faço aqui e rogo a que todos nós tenhamos proteção e longevidade no nosso conhecimento, porque partimos do pressuposto do cotidiano, do dia a dia, do mundo digital, do mundo touch. Peço perdão que eu estava com Covid, a qual eu me submeto aqui no meu processo de recuperação. E dizer que essa é a nossa atividade, de progredirmos juntos com o acompanhamento da sociedade, seja ela com fins lucrativos ou com fins sociais, sejam aquelas que fazem os estudos de necessidades daqueles que precisam de saúde, de educação, de segurança, ou para aquelas entidades que fazem a lucratividade dos seus resultados, assim como as indústrias da atividade mercantil. Agradeço aqui a oportunidade de representar a todos os empresários desse segmento tão, mas tão importante, que nesse combate à pandemia representaram a longevidade de todas as outras atividades, seja as quais foram, com a prorrogação dos contratos funcionais, com a prorrogação dos recolhimentos dos tributos ou refinanciamento e obtenção de créditos. Agradeço aqui a Deus a oportunidade de estar presente nesse momento ilustre. A todos os demais aqui, rogo saúde. Obrigado, Marco. Eu já passo também imediatamente a nossa senadora, nossa grande representante, não só do Rio Grande do Norte, mas de todo o Brasil, senadora Zenaide Maia. Bom dia a todas, é um prazer, eu quero aqui parabenizar o meu amigo e colega Exalci, Contadores do Brasil, pense num grande defensor. Não tem uma reunião que Exalci não esteja em defesa dos contadores. Eu queria dizer aqui, eu sou médica de formação, acho que os contadores são quem dão o diagnóstico, são responsáveis para dar um diagnóstico financeiro, econômico e patrimonial, não só de uma pessoa física, mas de uma empresa e do próprio país. Aqui no Congresso Nacional, os nossos assessores têm que entender de contabilidade. Por exemplo, eu estou agora defendendo um projeto que cria o piso salarial dos trabalhadores da enfermagem. E a gente precisa ver esse impacto financeiro. E vocês entram. Eu quero cumprimentar aí a mesa, pedir licença, Exalci, em nome das 3 mulheres que estão aí nessa mesa virtual, a Shirley Silva, a Maria Clara Cavalcante e a Ana Técio. E dizer parabéns, Exalci, parabéns os contabilistas ou contadores. É uma profissão de uma... É um serviço essencial, gente. Então, vocês que dão o diagnóstico e mostram o caminho para a saúde financeira e patrimonial, seja da pessoa física, seja de um país ou de um estado, no caso, o nosso estado brasileiro. Parabéns pelo dia 25 de abril e pelo amigo aí, Exalci Lucas, esse grande parlamentar que tem um espírito coletivo que me faz aplaudir. Forte abraço em cada um de vocês
e que vocês continuem olhando. Eu sei que as tecnologias melhoraram, quando a gente vê os filmes antigos, o cara com livro contábil, então é algo essencial para a saúde financeira e econômica de um país ou de qualquer cidadão. Forte abraço em cada um de vocês. Obrigado, senadora Zenaide Maia, obrigado pela presença, pelo carinho. Vossa Excelência, que também é uma grande parlamentar, uma guerreira e uma referência para nós aqui no Congresso Nacional. Bem, eu quero dizer que é uma honra muito grande presidir uma sessão solene em homenagem a esses trabalhadores, a esses profissionais, né, que muitas vezes encontram muita dificuldade com relação à aplicação das leis, que praticamente no Brasil, quase que de minuto em minuto, aparece uma portaria, uma normativa, um decreto, os impostos muito complexos, a necessidade da reforma tributária é urgente e nós temos como contribuir muito, e realmente os melhores profissionais que podem realmente auxiliar o Congresso Nacional numa proposta que seja mais justa, não só para reduzir essa carga tributária imensa que nós temos, uma das maiores do mundo, como também oferecer ao governo condições de reduzir. O governo gasta muito e gasta mal. Então não se fala apenas em arrecadar, temos que melhorar a eficiência dos gastos. E eu quero aqui reforçar o pedido, né, para que a gente possa acompanhar essa reforma. Né? Cada hora tem uma notícia de que a reforma será votada. Hoje mesmo tem declarações das lideranças do governo falando numa votação fatiada, o que eu particularmente discordo completamente. Não há como fatiar uma reforma tributária, ela tem que ser completa com a participação, principalmente do Executivo. Nós temos aqui diversos projetos tramitando, né, PECs da Câmara, do Senado, e, de fato, nós não temos ainda uma proposta concreta do governo, que é o principal ator dessas reformas. Quero, realmente, como disse ontem ao presidente do Senado, dizer da minha indignação. Eu aprendi com meu pai desde criança. Ninguém é obrigado a fazer acordo. Ninguém é obrigado a prometer nada, mas se promete e faz acordo, tem que cumprir. O texto do projeto aprovado aqui no Senado, com a redação dada, inclusive, pelo nosso amigo senador Paulo Paim, mas foi totalmente construído na Receita Federal, no Ministério da Economia. Estive lá, como disse o Adriano, diversas vezes, e só aprovamos com a redação que o governo concordou, porque foi praticamente ele que fez a redação. E agora, na Câmara, vem essa conversa de que o governo não é favorável ao texto, o texto que ele mesmo produziu. Então, a gente precisa... Não é possível ter um governo na Câmara e um governo no Senado. Né? O governo, acho que é um só, e eu espero que esse projeto seja aprovado o mais rápido possível, primeiro porque não é culpa dos contadores, é culpa exclusivamente do governo. Qualquer um que leu o manual da Caixa Econômica, na época, está escrito que não tinha multa. Mas, mesmo assim, essas multas foram bastante justificadas, explicadas na Receita, que concordou e fez o texto. E tem aí milhares de escritórios, pequenos escritórios, né, sofrendo com isso, porque a multa é do empresário, do pequeno empresário, mas quem paga é o contador. Então, nós temos aí muitos problemas e eu espero que o governo resolva essa questão o mais rápido possível e consulte realmente quem é que, na Receita Federal, contribuiu com o texto do Senado. O texto do Senado, que foi aprovado aqui por unanimidade, foi construído pelo governo. Bem, lógico, não só essa questão, eu pedi agora também, novamente, quando se prorrogou os impostos e também a própria declaração de imposto de renda, fiz o apelo ao governo no sentido de prorrogar também as obrigações acessórias. Os contadores são, na prática, quase que escravos do governo, trabalham gratuitamente para o governo. As obrigações acessórias são imensas e que não são reconhecidas muitas vezes pelas próprias empresas, né, que acham que o contador tem que fazer tudo, e o governo também.
nós não temos sequer um olhar diferenciado, temos que enfrentar as filas e as senhas, né, exatamente como qualquer cidadão, apesar do contador ser fundamental para o governo em termos de informações. Temos hoje dezenas de informações que ofertamos através de, evidentemente, da tecnologia, mas diversas informações, e que cada uma delas não informada cabe multas. Essa da GFIP, você tem, inclusive, alguns procedimentos de R$50, que não é imposto, e vem uma multa de R$500 para cada ação dessa. Então, é um absurdo. Eu espero, hoje é dia de homenagear, mas eu aproveito também para cobrar, porque tem gente assistindo que pode nos ajudar nisso. Mas estamos de olho, peço aqui o apoio, né, de todos os contadores desse país, para que a gente seja mais ativo, né? Nós somos muito passivo, a gente cumpre muito, e tem muita coisa que a gente mesmo pode mudar, e o governo precisa realmente valorizar um pouco mais, aliás, um pouco mais não, valorizar mesmo, porque não valoriza muita coisa, aos profissionais da contabilidade. Então, eu quero aqui saudar a todos, sei do quanto é trabalhoso, né, e precisa de muito estudo com relação a esses profissionais, né. Eu ainda peguei a contabilidade lá no início ainda, né, com 13 anos, ainda na época da gelatina ainda, passei por aquelas máquinas malucas, né, e fomos aí um dos primeiros também a utilizar a tecnologia. Mas a contabilidade avançou muito, quero parabenizar, inclusive, não só o Conselho Federal, mas todos os profissionais que aderiram realmente às normas internacionais. O Brasil hoje tem, não é, uma das melhores, dos melhores profissionais do mundo. Lamentavelmente, não temos da mesma forma no serviço público. Contabilidade pública ainda, provavelmente do século XIX ainda, né, e que não... Por isso é que há um descontrole completo, né? Ninguém, apesar da gente informar muita coisa, esses dados normalmente não dá a eles, não é, muita informação, ou não querem, mas há um descontrole completo, não só na gestão federal, mas na área estadual e municipal. Não há nenhuma integração, estamos ainda totalmente analógicos nessa área. Então, quero aqui cumprimentar todos os contadores, dizer da minha alegria. Eu digo sempre, né? Eu sou contador, eu sou professor, eu estou senador, né? Então, com isso eu quero aqui cumprimentar a todos e cumprir dessa finalidade, dessa sessão especial remota do Senado Federal. Eu agradeço as personalidades, nossos amigos, colegas, que nos honraram com a sua participação e declaro, então, encerrado essa sessão solene. Muito obrigado.